Atenção, o evento já vai começar. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. A edição de hoje abre a programação da Semana Municipal do Turismo de Caxias do Sul. O tema da palestra é o poder da gastronomia no marketing de destinos. Damos boas-vindas à nossa palestrante, a Fernanda Fonseca, que é gerente da Belo Tour, empresa municipal de turismo de Belo Horizonte. Agora, nos telões, as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial à nossa palestrante do dia de hoje, a Fernanda Fonseca. Ela que é gerente da empresa municipal de turismo lá de BH, né? Não é Belzonte, é BH. Bem-vinda à Serra. Nosso prefeito Adilode Domênico, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Grimmelmaier, vereadora Marisol Santos, representando a nossa Câmara de Vereadores, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa, e em especial a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar aqui conosco nesse final de manhã de segunda-feira. Com muita satisfação, nós damos início, então, a esta nossa RA SIC, em uma data muito especial. Nós estamos abrindo oficialmente a Semana Municipal do Turismo, que se firma como um espaço de aprendizado e de celebração de todo o potencial econômico que esse setor representa para a nossa cidade. Queremos reforçar aqui as boas-vindas à Fernanda, nossa palestrante, que traz a sua experiência, a experiência de uma capital, de um estado que conseguiu se posicionar de forma estratégica no mapa do turismo brasileiro. A sua presença, para falar de gastronomia, falar de destinos, é uma oportunidade para conhecermos novas e boas práticas de sucesso. Queremos destacar também o trabalho que vem sendo conduzido pelo secretário municipal de turismo, Felipe, e toda a sua equipe. Nós temos muitas boas notícias para comemorarmos. Caxias do Sul, aos poucos, firma o turismo como uma verdadeira indústria limpa, capaz de gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades, de valorizar a pequena propriedade, de fortalecer a economia criativa e de levar desenvolvimento econômico ao nosso interior, que é farto em belezas e em histórias. Isso é parte da nossa identidade serrana. A valorização de cultura, a valorização dos hábitos e dos costumes que moldaram a nossa história. Um dos maiores atrativos que nós temos. Mas, se nós quisermos colher ainda mais frutos desse setor, nós precisamos dar novos passos. Turismo
não é apenas sobre atrativos, mas sobre pessoas e pessoas preparadas e capacitadas. Precisamos estar preparados para bem atender ao turista. Isso significa hospitalidade verdadeira, uma recepção acolhedora, um trânsito tolerante, espaços e agentes públicos qualificados, empáticos e com uma postura coletiva que faça o visitante sentir-se aqui bem-vindo, acolhido e respeitado. Afinal, a experiência que nós oferecemos a quem nos visita é muitas vezes o cartão postal mais poderoso que a nossa cidade tem a oferecer. Caxias do Sul tem força industrial e tem força comercial. É uma potência agrícola, com sua diversidade cultural e um povo trabalhador. É hora de transformar também essa energia em uma hospitalidade exemplar, capaz de consolidar o turismo como um vetor estratégico de desenvolvimento sustentável. E aí, precisamos repensar e modernizar os nossos espaços públicos, os acessos à cidade, os locais de visitação e até mesmo a sinalização turística. Que esta Semana Municipal do Turismo seja um marco de novas ideias, novos projetos, boas práticas e compromisso de todos nós com a cidade que nós queremos apresentar e mostrar ao mundo. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Na vitrine da nossa associada de hoje, temos a participação das empresas Ademicon e Stella Maris Cidadania. A Ademicon Consórcios e Investimentos atua há 34 anos no mercado, oferecendo soluções financeiras inteligentes para as empresas e pessoas físicas em todo o Brasil. Entre as principais opções, destaca-se cartas de crédito para alavancar empresas, compra de imóveis de leilão, aposentadoria imobiliária, alavancagem financeira por meio da venda de cartas contempladas e diversas outras soluções personalizadas conforme sua necessidade. Conte com a solidez da maior administradora independente de consórcios do país para realizar seus planos com segurança, estratégia e liberdade financeira. Vamos ao sorteio. A ganhadora é Rosmari Bertolini, isso? Parabéns, tu retiras então o teu presente no final da RA no espaço da associada. Nossa próxima vitrine é com a Stella Maris Cidadania, italiana. Atua na assessoria jurídica especializada para processos de reconhecimento da cidadania italiana judiciais. Com atuação binacional e com foco em segurança legal, oferecem soluções personalizadas com transparência e responsabilidade em cada etapa do processo. A SIC Caxias convida quem ainda não está com o seu nome no monumento a eternizá-lo no nosso monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Uma homenagem grandiosa que será construída na Praça da Estação, em nosso município. Sob o tema de raízes fortes a horizontes infinitos, o monumento valoriza o legado de coragem, trabalho e fé dos nossos antepassados. E agora é sua vez, então, de honrar essa história. Participe, sua empresa, sua história e sua família merecem estar presentes neste capítulo que celebra a força das nossas origens. Confiram o vídeo. Raízes fortes. Nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br
e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. Senhoras e senhores, a edição de hoje abre a programação da Semana Municipal do Turismo de Caxias do Sul. Convidamos a todos para que acompanhem e participem das diversas ações e eventos preparados para este período tão especial. A palestra de hoje é uma realização conjunta da Diretoria de Turismo da SIC Caxias com a Secretaria Municipal, em prol do fortalecimento do turismo em nossa cidade. Destacamos ainda que a SIC conta com um núcleo setorial de turismo de experiências, formado por empresas que se unem para o desenvolvimento do setor e de seus negócios. Esse trabalho integra o programa Empreender com metodologia da CACB, que busca apoiar e valorizar o empresário. Senhoras e senhores, os embaixadores do turismo de Caxias do Sul recebem este título por sua contribuição ao desenvolvimento e à divulgação do nosso destino, representando a cidade e fortalecendo a valorização de seus atrativos. O turismo é construído por pessoas e para pessoas, e hoje reconhecemos aqueles que se destacam nesta missão. Neste ano são homenageados Juliana Bevilacqua, jornalista caxiense, que se tornou referência na comunicação e foi eleita jornalista de turismo mais influente do Brasil pela Organização Mundial de Jornalismo do Turismo. Gustavo Toigo, profissional com trajetória dedicada ao serviço público, mestre em turismo e hospitalidade, responsável por importantes iniciativas em prol da cultura, da gastronomia e da identidade de Caxias do Sul. Chiquinho de Vilas, rapper, escritor e doutor em diversidade e inclusão, que leva a cultura hip-hopper para o diálogo com a educação, a valorização das diferenças e a promoção da inclusão social. Com imensa gratidão, Caxias do Sul parabeniza esses novos embaixadores do turismo. Convidamos os homenageados a subirem ao palco para receber o troféu e, em nome dos embaixadores, chamamos o senhor Gustavo para a saudação. Convidamos, então, Juliana Bevilacqua, Gustavo Toigo e Chiquinho de Vilas ao palco. E para a entrega do troféu... Para a entrega do troféu, convidamos ao palco o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, e o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. A minha saudação, meu bom dia, senhoras e senhores. A minha saudação ao presidente da SIC, querido amigo Celestino Louro, e na sua pessoa, cumprimento toda a diretoria, toda a classe empresarial aqui presente. Cumprimentar o secretário de Turismo, Felipe, toda a sua equipe. Minha saudação ao prefeito municipal, Adilode Domênico. Também quero saudar a palestrante da nossa reunião almoço, Fernanda Fonseca, gerente da Belotour, o poder da gastronomia. E na sua pessoa,
cumprimentar a todas as mulheres que participam desta reunião, saudar também os queridos escolhidos, jornalista Juliana Bevilacqua, parabéns, com a qual saúdo a imprensa aqui presente de Caxias Regional, e ao grande educador, escritor, rapper Chiquinho de Vilas, que é um patrimônio artístico de nossa cidade. Gostaria imensamente de agradecer pela nomeação. Ser embaixador do turismo, nesse dia que inicia a Semana Municipal, é um reconhecimento que nos enche de orgulho, mas que aumenta a nossa responsabilidade com o setor. Vereadora Marisol Santos, que representa o Poder Legislativo. Ser embaixador é representar algo, uma política, uma entidade. É ser peça dentro de uma engrenagem maior. Neste caso, ser embaixador do turismo, o qual somos entusiasta e acreditamos que é bom e sempre dá certo para uma sociedade quando bem elaborado e coordenado. É levar adiante convicções e ser uma ponte que liga as partes desta equação. Ou seja, aquilo que já temos como cultura, costumes, tradições, atrativos e potencializar isso, Milton Corlatti. Em primeiro lugar, para nós, a economia interna, para os nossos moradores e, na sequência, para os turistas, os visitantes que vêm conhecer a nossa cidade. E é por isso que o compromisso dos atores em valorizar o que temos e potencializar as ações, os projetos e os programas, é que nos faz ser grande turisticamente. E de uma visão mais abrangente, o turismo precisa ser trabalhado sempre em 4 frentes, em 4 pilares. Qual sejam? Precisamos fortalecer, presidente Louro, aquilo que já temos, nossos roteiros, as nossas festas, os atrativos, as nossas semanas, integrar forte com o trade e as entidades, as parcerias com as agroindústrias, com a moda, com os vitivinicultores, com as manifestações urbanas, o comércio, as empresas, igrejas, distritos, ter uma legislação moderna, uma lei de incentivo, e eu cumprimento a atual administração por ter enfrentado isso, vereadora Marisol, e já estar em vigor, e buscar recursos para projetos e investimentos. Nós precisamos repaginar, como foi dito aqui pelo presidente, as nossas rotatórias, passarelas e pórticos e praças, um projeto de inclusão e acessibilidade em monumentos. O turismo é uma matriz econômica riquíssima, queridos empresários, e viável. A integração dos atores do nosso trade turístico, da SIC, do poder público e da academia precisa acontecer. Porque nós temos tudo, um mundo a ser mostrado. A melhor gastronomia do mundo, Fernanda. Nós temos uma indústria pujante, um comércio vibrante e a mistura de etnias e culturas que nos fazem diferentes. Eu citaria como destaque o nosso X, a nossa pizza, o churrasco, o galeto primo canto. Temos a Semana Municipal da Gastronomia, agora em outubro, uma parceria da municipalidade com o Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria, o nosso SEG. O Som e Luz, que conta histórias dos 150 anos da saga de um povo. Nós temos a Vila Deitrone, recém-inaugurada, a ser inaugurada na sequência. Encantos de Natal, Vila dos Presépios e Ana Rec, Caminhos da Colônia, as nossas rotas, roteiros, o vinho, o suco de uva, a nossa Festa Nacional da Uva, que completa 95 anos de tradição. A pujança do turismo religioso, São Pellegrino, as obras de Aldo Locatelli, Caravaggio, a Festa do Divino, as maratonas. Aqui nasceu os irmãos Bertucci, o monumento do Palanquinho em Criúva, o turismo industrial, compras, eventos, a nossa moda rica, monumentos como a Casa de Pedra, o Monumento ao Imigrante, a nossa colônia, as manifestações de nossa periferia, Mosaico da Quebrada, universidade, orquestra, agroindústria, rede hoteleira, aeroporto. Enfim, queridos amigos, temos muita história, os nossos costumes e tradições e muita comida típica. É preciso que trilhemos juntos. Valorizar o turismo é nossa missão e muito nobre. Então, conte conosco, Chiquinho, Juliana, somos trabalhadores do turismo.
Boa tarde. Ao final da palestra, teremos nosso painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões ou também em sua mesa. E para falar mais sobre como o turismo estruturado transforma destinos em experiências sustentáveis, gera um impacto econômico, social e ambiental, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Fernanda Fonseca. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria muito agradecer, né, a vocês pela receptividade, agradecer à Prefeitura Municipal, através do prefeito, Adilói, do Felipe, de toda a sua equipe, sua excelente equipe, inclusive. Parabéns às meninas, ao Clever e a todos vocês pelo trabalho que vocês têm feito. Né? Também agradecer à SIC, que proporcionou a minha estada aqui também, né? E, em nome, né, da vereadora Marisol, dar um bom dia, uma boa tarde especial a todas as mulheres presentes aqui. E, né, não vou ser muito protocolar, não combina muito com o meu estilo. E parabenizar também aos embaixadores, que isso é uma maravilha, né? E ver vocês aqui falando dessa cidade que, né, em 12 horas, mais ou menos, que eu já estou aqui, já consegui ver muitas coisas lindas e principalmente o quanto vocês têm a mostrar. Né? Então, aqui eu vou começar, né, só falando um pouquinho sobre mim, né, e eu sou, né, eu brinco que as delícias de ser múltiplas, porque eu tenho alguns chapéus que eu trago comigo, né, eu sou gerente de promoção da Belotur, que é a empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, mas, antes de tudo, sou turismóloga, chefe de cozinha, empreendedora, sou especialista em turismo gastronômico e cozinha brasileira, mineira, sobretudo, e mestre em desenvolvimento turístico pela Universidade de Reims, Champagne-Ardenne, na França, consultora do Sebrae Minas, Sebrae Nacional, professora do SENAC, jurada em concursos gastronômicos e especialista em queijo Minas artesanal, mas vou levar o serrano para casa, né, já pedi. Presidente da Brasel Campo das Vertentes, que é a minha região ali de Tiradentes, né, e aí um pouco, e principalmente o meu trabalho, eu tenho um trabalho que é aliado ao meu propósito de vida, que é trocar experiências, compartilhar conhecimentos e trazer o turismo e a gastronomia como elemento central do desenvolvimento social e econômico. Então, estou sempre alinhada, e por isso que eu estou aqui, por saber desse compromisso que vocês estão fazendo, que eu espero que vocês façam, da cidade com o turismo. Né? E tenho a missão, a honra, de ser a terceira geração do restaurante mais antigo de Tiradentes. Sou nascida e criada em Tiradentes. Né, sou a terceira geração de um restaurante de 1970, são 55 anos que nós fizemos esse ano, e eu dou sequência, eu e meus irmãos, a essa história que começou com a minha avó e com a minha bisavó. Então, eu estou aí nessa linha de atuação do turismo e da gastronomia desde que eu nasci, e sou de uma cidade onde o turismo fez toda a diferença, que é a cidade de Tiradentes. Alguém aqui, só levanta a mão, quem conhece Tiradentes? Muito bom, mas podemos aumentar, tá? Faço aqui não um convite, mas uma convocação para que vocês conheçam Tiradentes e Belo Horizonte, que né, eu vou falar, não vou adiantar a palestra. Vou tentar ser mais sucinta possível, porque eu acredito que, em termos de conceito, vocês têm bastante, né, e eu quero focar mais nas experiências e nos cases que eu vou trazer aqui. Então, o poder da gastronomia como marketing de destino. Né? Eu venho de 2 destinos onde a gastronomia mudou muita coisa. Né? Então, só para a gente nivelar aqui, estarmos todos na mesma página,
O que é um marketing de destino? O que eu tenho visto que já está acontecendo, que vocês têm feito por aqui, é uma estratégia para promover e posicionar o território, né? Seja esse território cidade, região, país, né? Como um destino turístico, né? Destacando a identidade única, as unicidades, e para que essas unicidades sejam capazes de quê? De atrair o deslocamento, de fazer com que o visitante que a gente quer trazer para cá seja capaz de se deslocar para Caxias do Sul, por exemplo, através, né, do que a gente mostrar para eles. Então, eu sempre brinco, e já falei isso, quais são as unicidades de Caxias? O que aqui tem de único? Ou quais os números importantes da cidade? Por exemplo, a maior empresa de X, por exemplo. Ou as receitas únicas, a história única, os 150 anos da imigração, e etc. Isso aí deixo para que vocês pensem. E aí, no marketing, do destino, é importante a gente entender isso aqui, que eu queria que, a partir de agora, eu farei algumas provocações, e terminarei com uma provocação maior para todos nós, para todos vocês, que fazem o turismo acontecer nessa cidade, ou podem não fazer com que ele aconteça. Então, dá um marketing de destino. O que torna Caxias do Sul única? Ou quais os elementos que podem dar identidade única a Caxias do Sul? Por exemplo, a capital da Serra Gaúcha. Esse posicionamento é fantástico. E, através dele, quais as outras, o que mais de identidade? Vamos pensar nisso. Qual o público-alvo? Quem queremos atrair? Onde eles estão? E aí, às vezes, a gente quer atrair o chinês, mas a gente não está atraindo o nosso vizinho. A gente não está atraindo o estado vizinho, a gente não tá atraindo uma região vizinha. Então, antes da gente querer atrair um chinês, um japonês, que é bom também, mas por que a gente não vai onde está a demanda? Onde está a demanda? Onde está o consumidor que vai desejar conhecer essas a nossa identidade, as nossas... Tá, gente? Eu vou falar nosso, que eu já estou me incluindo no bonde de Caxias, no trem em Caxias. E quem queremos atrair? Isso é muito importante. Posicionamento. Como Caxias do Sul quer ser reconhecida. A primeira, a única, a exclusiva, a melhor, em quê? Em tudo a gente não é. Um destino não é... o destino que quer ser tudo não é nada. Um destino que divulga tudo não divulga nada. Então, foi uma briga, gente, muito grande que eu tive, que às vezes eu tenho nos lugares onde eu trabalho, no setor público, e como consultora também bato muito nessa tecla. Quando falo em Rio de Janeiro, qual que é a primeira imagem que vocês têm? Cristo Redentor, certo? Quantos anos está sendo posicionado? Quando falo em Paris e França, o que vem na memória? Tanto de monumento, de imagem, quanto de comida. Vão pensando também nessas perguntas que eu estou fazendo. Liga à gastronomia. Por quê? São anos. Aí vem, mas mais do mesmo. Tem uma âncora. O destino, o território tem uma âncora, tem uma unicidade. Tem algo que precisa ser capaz de ser jogado ao mercado, jogado nas redes sociais, ou ser promovido, que desperte um interesse único. Igual eu falo de Minas Gerais. Minas Gerais. O que vem à primeira cabeça de vocês quando falo em Minas Gerais? Pão de queijo, cachaça, história. Mais o quê? Mineirão. O Galo, claro. Na verdade, agora não é mais o Mineirão, é a cidade do Galo, desculpa. Brincadeiras à parte. Então, vocês falaram, é sério, essa é uma pesquisa, de 10
palavras que fala de Minas Gerais, 7 está ligada à gastronomia. E eu vou divulgar mais, além da gastronomia, o que aparece, 6 palavras são gastronomia, as outras são o quê? Cultura, história, igreja. Né? Isso tudo das 10 está falando de cultura, história e gastronomia. Né? A gastronomia está dentro do turismo cultural. Ok, e eu vou divulgar o quê? Cachoeira, no mercado nacional? Vou competir com Foz do Iguaçu? Eu vou competir com a Amazônia, na natureza? Eu vou para o mercado internacional, eu vou falar de quê? Eu vou falar de cidades históricas. Eu vou falar que aqui em Minas Gerais começou, né, a nossa história. Eu falo na história da colonização portuguesa, da questão da liberdade, da Inconfidência Mineira, etc. O que é único ali? São os melhores queijos do mundo, reconhecidos em cenários internacionais, em concursos internacionais. Eu vou falar de quê? Eu vou falar de peixe de água doce? Não. O que é único? As melhores cachaças do Brasil, vocês falaram. Pão de queijo. Desculpa, gente. Quer comer pão de queijo bom? Tem que ir a Minas Gerais. Nós não vamos conseguir comer pão de queijo bom em outro lugar. Desculpa as padarias e etc. que tem até em São Paulo. A gente briga muito com os paulistas. Desculpa se tem algum paulista aí. Porque eles ficam querendo tomar o nosso tropeiro, entendeu? Fica falando que o tropeiro nasceu em São Paulo. Pode até ter nascido, mas foi reconhecido em Minas Gerais. Então, está ótimo. Brincadeiras à parte. Outro ponto importante do marketing de destino, a comunicação. E aqui a promoção. Temos aqui 3 embaixadores hoje. 3 embaixadores hoje que são pessoas referência, que vai levar, que vai o quê? Comunicar a cidade para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, para a região toda. Né? É promoção, gente, é promoção na veia, é sangue nos olhos, é mostrar mesmo. A gente está concorrendo hoje, Caxias do Sul não concorre com Belo Horizonte, não concorre com Porto Alegre, concorre com uma televisão Samsung nova, concorre com um iPhone de última geração. Sabe? A gente tem que sair da caixinha. E, em alguns momentos, a gente precisa unir com destinos. E não bater em destinos, e não ir brigar com destinos. A gente precisa se unir para fazer força para competir com destinos no cenário internacional. Né? Nós estamos aqui falando de América do Sul. Nós estamos concorrendo, em vez da gente ficar brigando com o vizinho ou com o coleguinha do estado vizinho, vamos juntar para brigar e trazer outros turistas da América do Sul para cá. Então, isso a gente precisa promover, o que está pronto. E aí, gente, eu vou fazer uma provocação muito importante, que é o quê? Existe marketing de destino turístico e existe promoção institucional do destino. A gente tem que, geralmente, tá, foi um case do Estado de Minas Gerais, do governo estadual, que eu fui superintendente de promoção turística de 2019 a 2022, onde a gente conseguiu convencer e mostrar que precisávamos de 2 redes sociais. Uma institucional, onde a gente ia mostrar tudo o que estava sendo feito pelo turismo, de forma governamental, e outra para visitar Minas Gerais. Nós temos foi o primeiro site, isso já tem mais de 15 anos, mas o primeiro portal de turismo do Brasil.com.br, minasgerais.com.br. O outro é Visite Minas Gerais. E tem Turismo MG. Por quê? O turista, ele quer saber onde comer, o que fazer, onde visitar, onde dormir, né? O que comprar. Ele não quer saber, gente, eu vou provocar, ele não quer saber se o meu secretário ou se a Fernanda, superintendente, foi na feira X. Ele quer saber também. Mas na rede social do destino, eu tenho que mostrar tudo de melhor que o destino tem. É apolítico, é fora gestão, é o destino. Né? Então, vamos pensar nisso. E na comunicação, qual que é o storytelling? Infelizmente, são palavras, né, em inglês que eu não gosto tanto, mas que às vezes a gente não consegue uma tradução tão
importante. Então, no storytelling, qual a história que a gente vai contar? Vocês 3 embaixadores, quais as histórias vocês vão levar para fora? Que gere o quê? Emoção, desejo, vontade, né, de conhecer. É isso que precisa ser contado. É um nivelamento com a secretaria, com a associação, com a SIC, todos juntos. Como vamos falar de Caxias? E todos vocês, qual a identidade? O que será mais comunicado? E experiências. Parabéns à SIC, que eu vi que parece que vocês têm uma diretoria que trabalha o turismo de experiência, né? Que é muito interessante. Quando a gente está falando de turismo de experiência, isso aqui, gente, é uma palestra inteira, assim como tendências e tudo, é outro assunto muito importante, mas o que a gente está falando de levar experiências, né? Que são festivais, vocês têm vários eventos, vários festivais, né? O turismo esportivo aqui aparece forte, né? Produtos turísticos autênticos, originais, verdadeiros. As pessoas estão cansadas do copia e cola. Vocês têm originalidade. Isso é muito importante. As pessoas estão cansando de ir em lugares fake. Hashtag fica a dica. Então, peraí. Ixi, já sei, já entendi. Então, autenticidade, originalidade, vivências, né? Uma revitalização, como vocês estão fazendo do centro, com essa questão toda, trazendo a história. Hoje eu fui a lugares, né? O Felipe me levou em lugares históricos que têm alma, que têm memória, que têm vida. Né? E trazer essa vida à tona, trazer essa verdade à tona. É isso que a gente quer, né? Que o turista quer. E, principalmente, gente, governança. O turismo não se faz sem uma governança pró-destino, né? Que é o quê? A parceria entre poder público, trade, comunidade. Né? Quando eu trago aqui, esse é um assunto muito importante. Não importa se eu sou concorrente do hotel X, do restaurante X, né? Se eu não gosto da instituição X. É o destino que importa. Sem um olhar para o destino não vai para frente. A gente precisa estar junto e coeso, porque, diferente de uma pasta da saúde, né, vamos pensar, saúde, política pública de saúde, ela é muito bem executada, geralmente, pelo quê? Pelas UPAs, pelos hospitais, pelos centros de atendimento, né, e etc. O turismo, a gente tem o centro de atendimento ao visitante, ok? Mas o centro de atendimento ao visitante, a pessoa dorme, ela come, ela visita, ela aproveita? Não. Então, a política pública de turismo, ela é geralmente 70% executada por quem? Pelos empresários. Não existe turismo sem empresários, sem o setor privado. E a gente não consegue, até consegue. Um hotel querer divulgar, fazer ações sozinho, ele vai gastar 10 vezes mais do que juntar um grupo para a cidade. Em alguns lugares, não adianta divulgar só a cidade. Tem que divulgar o estado, tem que divulgar a região. Então, parcerias são importantes. Né? Onde, para levar o quê? O destino. Eu, por exemplo, imagina, eu vou para uma feira e vou querer levar só o meu restaurante. Eu vou para uma feira e vou falar assim, venha visitar Padre Toledo. As pessoas falam, Padre Toledo? O que é isso? Ah, é um restaurante. Onde? Né? Serve o quê? Eu tenho que falar de Tiradentes, ele não vai dormir no meu restaurante. Eu tenho que falar dos hotéis. Então, isso, gente, é crucial para o desenvolvimento do destino, essa governança. Então, o marketing de destino ele não vende apenas uma viagem, né? Não está vendendo apenas despertar o desejo de vir para cá, ele vende histórias, emoções e memórias. E, como bem colocado pelo presidente Celestino, o turismo é abraço.
né? O turismo é abraço, ele é emoção, e ele será insubstituível. Não vai ter inteligência artificial, robô, que vai fazer. Ele vai otimizar e ajudar destinos. Né? A tecnologia, a robótica está aí favorecendo o setor, porque nós estamos em crise de mão de obra. Mas substituir, estar num lugar e viver numa história, ninguém vai substituir. Não tem um site que vai me despertar a mesma emoção de estar aqui, por exemplo. Então, a gente, né, precisamos vender histórias, emoções e memórias. Turismo gastronômico. Vamos lá. Segundo a OMT, né, a gente tem esse conceito que o turismo gastronômico é visita a produtores locais, participação em festivais, degustações, experiências culinárias. Né? A culinária ela é diferente da gastronomia, que é diferente da cultura alimentar. A cultura alimentar, ela engloba a gastronomia, que, por sua vez, engloba a culinária. Por que eu estou falando isso? Na cultura alimentar, a gente tem a identidade do lugar através da gastronomia. A cultura alimentar, ela engloba como comemos, né? O que quem planta, quem colhe, como é plantado, como é colhido, envolve tudo que do território ligado ao ato do alimento, da comida. Enquanto a culinária só fala do ato de receitas. Quando a gente fala em culinária, a gente está falando de uma receita. Tá? E quando a gente fala gastronomia, a gente está falando que tudo que está ligado ao prato, à mesa, igual vocês estão aqui. Quando a gente fala da cultura alimentar, a gente está falando de tudo. Então, aqui a gente está falando da uva, do vinho, da história da colonização italiana, dos italianos e etc. Né? E isso tudo, então, o turismo gastronômico, a gente tem Tiradentes se candidatou a ser cidade criativa da gastronomia pela Unesco. Perdeu feio, Paraty ganhou. Por quê? Olha. Por quê? Porque Tiradentes mostrou só restaurante, o ato de comer, o ato de... Isso aqui que vocês estão fazendo agora. Né? Como se o turismo gastronômico fosse só a mesa, estar à mesa. Ou o turista chegar e visitar restaurantes, participar de um festival. Não. E Paraty ganhou por quê? Ela mostrou toda a cadeia produtiva, todo o desenvolvimento econômico que Paraty tem através de quê? Da cachaça. E Belo Horizonte? Belo Horizonte é cidade criativa da gastronomia pela Unesco. Brasil são 5 cidades, 5 ou 4. Belém, Florianópolis, Paraty, Belo Horizonte e... Vou lembrar mais uma daqui a pouco. E aí, por que ganhou? Além de ser a cidade dos botecos. Vocês sabem, né, que Belo Horizonte é a cidade com mais boteco por metro quadrado no mundo. E só boteco bom, viu, gente? Até os copos sujos são bons. Mas a gente... Por quê? Pela questão da segurança alimentar também, pelas hortas urbanas, pelo restaurante popular, tudo que está em torno do alimento, da comida, e como a cidade vive em torno disso. Né? O abastecimento e etc. Então, quando a gente fala em turismo gastronômico, nós não estamos falando só em tour de restaurantes, em um guia de comer e beber. Ok? É o quê? Né? A experiência gastronômica, ela se torna o principal motivador da viagem. E não o restaurante sozinho. É a experiência. Então, o galeto, por exemplo, de vocês, ele desperta uma experiência. Eu falei, eu não posso ir embora sem comer o galeto. Já cheguei aqui com essa visão. Eu já recebi essa mensagem antes. Foram várias pessoas, eu brinquei, várias pessoas, quando eu posto que eu estou vindo para cá, ou que eu comentei que eu ia vir para cá, muitas pessoas falam assim, mas eu sei, Fernanda, você não brinca em serviço, né? Você só vai em lugar que tem comida boa. Então, aí eu falei assim, é mesmo? Me dá as dicas. Dentre algumas, o galeto apareceu por várias pessoas. Estou dando um exemplo, tá, gente, de o que foi falado mais repetidamente. Porque talvez ela extrapolou. Quer dizer, talvez não, extrapolou aqui. Né? Então, por que não ter experiências gastronômicas que fazem as pessoas deslocar?
né, muitas visitas a vinícolas, né, e etc., são capazes de motivar a pessoa. Por exemplo, né, eu quero que o meu restaurante ainda seja capaz de... eu vou a Tiradentes porque eu quero comer no Padre Toledo. Por quê? É um restaurante de 55 anos com história, mas eu não vou conseguir sozinho, eu tenho que estar com outras experiências ali. É mais do que comer bem, eu acho que isso já ficou claro. Né? É a vivência local, da cultura local, através da cultura alimentar. Deu para pegar a questão da cultura alimentar, né, gente? Então, aqui, como que eu vou conhecer Caxias do Sul através da cultura alimentar? Eu sempre falo que quer conhecer, né? Diga-me de o que tu comes, que eu direi de onde és. Pensa no Brasil. Se alguém te falar que come tacacá regularmente, você vai identificar. Nossa, eu como, ou melhor, eu como pão de queijo todo dia. Eu como churrasco. Meu churrasco. Não que eu não coma churrasco, mas eu não como o melhor churrasco. Eu não faço o melhor churrasco. E aí, quando a gente começa a falar isso, a gente vai identificando, vê o mundo inteiro, pensa. Eu falo de alguma coisa, lá onde eu moro, a comida é essa. A gente vai identificando onde é, ok? E a gente cria memórias afetivas através de sabores, histórias e tradições. Então, por exemplo, gente, memória afetiva, eu falei da taioba. Quem aqui, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Quem aqui sabe o que é taioba? Graças a Deus. Espera aí, 1, 2, 3. Morri, mas está tudo bem. Taioba é uma planta alimentícia não convencional, muito de Mata Atlântica, muito rica, muito saborosa. Né? Tá ali, Ora Pronobis, vocês conhecem? A maioria conhece? Amém. Mas o que acontece? São são plantas, por exemplo, que ficam adormecidas nas histórias hoje para os mais jovens. E quando a gente cita, pensem em vocês em algum ingrediente, alguma planta, alguma história que só os mais velhos ou os 40 mais sabem, por exemplo. E coloca aquele ingrediente na mesa, ou num prato, ou em alguma história, como é capaz de despertar desejos, memórias. Mas os mais novos precisam conhecer. Né? Então, por exemplo, frango a molho pardo, todo mundo conhece? Sabe o que é frango a molho pardo? Frango a molho pardo é o frango a gabidela, por exemplo, que é o português. É o frango cozido, um molho com sangue de galinha. Né? Por exemplo, ele é um prato que desperta muito sentimento e memórias em algumas pessoas. Por quê? Está cada vez menos comum, pela questão de vigilância sanitária, que é outra coisa que eu não concordo. Algumas coisas a gente precisa ser muito radical, outras não. Então, tem tradições que acabam em função de uma legislação que a gente segue há mais de 50 anos, americana. Então, tem alguns saberes, sabores e fazeres que eles são únicos e a gente precisa preservar e que são capazes de despertar memórias e desejos. Como vocês estão falando, são 150 anos de história que vocês têm para contar da questão daqui do Sul, da imigração. E quantas outras coisas vocês têm que são únicas daqui e que despertam saudades, memórias, desejos. Então, o chimarrão, eu não conheço nenhum gaúcho. Olha que eu morei 2 anos e meio na França, fui grandes amigos gaúchos, onde a gente vai estar lá com o seu chimarrão. Então, você já sabe de longe que é um gaúcho, e a gente sabe muito bem, um vai atraindo o outro, que é muito interessante, né? E a gente já vê, né? E vai despertando saudades, trocas, né? Então, qual que é o maior objetivo, os principais objetivos do turismo gastronômico? Está errado ali, mas é diversificar e qualificar a oferta. Quando eu falo qualificar a oferta, a gente não está falando só em questão monetária e financeira. Tá? Não necessariamente as pessoas com maior poder aquisitivo têm maior qualificação para visitar destinos. Mas a gente quer, sim, lucro. Turismo é negócios. E mais um ponto para vocês. Turismo está dentro estar com o desenvolvimento econômico. Porque no Brasil, o turismo ainda não é o que deveria ser, porque ele não é encarado como desenvolvimento econômico.
Infelizmente. Turismo é negócio, turismo é dinheiro, é lucro para o destino e para os empresários. Tá? Turismo é desenvolvimento econômico e social, por isso precisa de planejamento. Mas ele é negócio. E a gente quer turista qualificado. Qualificado o quê? Que vai deixar recursos inteligentes na cidade. Né? Valorizar a identidade cultural através da gastronomia, fortalecer os pequenos produtores, que é o turismo gastronômico que faz, né? Qualificar a oferta, eu já coloquei, e gerenciar o desenvolvimento econômico sustentável, gerar desenvolvimento econômico sustentável. A gente quer que ele seja perene, que ele dure. Né? E tendências globais, como eu coloquei, turismo de experiência, sustentabilidade e regeneração. Guardem esse número, esse nome, turismo regenerativo, é a bola da vez. Né? E o turismo étnico também é a bola da vez. Originalidade, autenticidade e diálogo cultural. É inclusão, é inserção, é compartilhar. Essa é a tendência. Quando eu estou falando dessas tendências, gente, não é para a gente ficar bonitinho e divulgar coisas bonitinhas que a gente faz, não. Isso aqui, o turista, hoje, a gente tem a rede social, ninguém engana mais. Ele quer ir para destinos que estão preocupados com a cultura local, com a preservação ambiental e com a comunidade local. Tá? E isso não é mais uma tendência, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, hoje, o verdadeiro luxo não é mais os 5 estrelas, gente. É compartilhar, é sentir, é escutar. E é ser ouvido. É compartilhar, é troca. Então, o que a gente tem aqui para trocar? E a gastronomia, ela é o sabor que transforma um lugar em memória. A gastronomia, ela é patrimônio cultural. Né? Como vocês já têm um patrimônio cultural e material, o galeto, certo? Olha, está sendo comunicado? Isso aí tem que estar na... Né? É uma unicidade. Poucos territórios têm produtos locais que são patrimônio. Não sei se o torresmo é um patrimônio nosso, estou pensando aqui. Identidade, memória e afeto. Vamos guardar isso aí. Casos de sucesso, antes que vocês me mandem embora de tanto falar. Vamos colocar aí um deles, né? É Tiradentes, capital da gastronomia mineira. Né? A gente, né, como eu falei, sou nascida e criada, vi uma cidade se transformar através do turismo e se profissionalizar, se posicionar e crescer através do turismo gastronômico. Então, muita gente fala, foi a gastronomia que fez Tiradentes ser conhecida? Também. Mas uma das coisas principais, e que fica a dica aí também, o audiovisual. Tá? Tiradentes, a demanda começou a aumentar antes da oferta organizada. Por quê? Algumas novelas que foram feitas em Tiradentes. Coração de Estudante, Hilda Furacão, Memorial de Maria Moura, vários filmes e várias outras histórias. Então, Tiradentes é o quê? JK, o povo de Diamantina quer matar a gente, porque foram algumas tomadas em Diamantina, mas a história de JK foi gravada em Tiradentes. Por quê? Porque Tiradentes é só mais bonita? Claro, mas não foi só isso. Né? Por quê? Ela está a 400 quilômetros do Rio, uma estrada ótima. Aí vem o quê? Logística, facilidade, apoio. Aí o setor público é fundamental. Apoio a gente brincava, isso aqui é cenário da Globo. Tem gente que fala até uma crítica, mas não foi. Foi onde divulgou a cidade, onde colocou a cidade no cenário nacional. Com isso, veio o quê? A cidade começou a ser desejada, preservadíssima, e preservada por quê? Pela decadência econômica de 100 anos, sem nada, veio a declínio do ouro, a cidade ficou à mercê aí. Então, a cidade
Com isso, vem o Festival de Gastronomia, em 98. É um dos festivais mais antigos do Brasil, se não o mais, o primeiro, desse formato que hoje a gente conhece de festivais gastronômicos. É um dos primeiros. E a cidade, gente, fez o quê? Com o Festival Gastronômico veio a profissionalização. Senac foi para lá. Muitas pessoas largaram suas vidas agitadas em São Paulo e foram abrir seus restaurantes ou a sua pousada em Tiradentes. Cada dia foi surgindo novos restaurantes, novos investimentos privados e uma cidade, poder público aberto para receber com alguns incentivos. Então, e principalmente o quê? Festival gastronômico maravilhoso. Depois o Festival de Cinema, no ano seguinte. Mas 2 festivais só ao longo do ano, grandes. Não, aí o quê? É um calendário, uma das coisas mais importantes da cidade, gente. É um calendário anual forte, que traz turismo o ano inteiro, com base na cultura e gastronomia. Não vai qualquer evento para a cidade. Não é qualquer tema que vai entrar na cidade. Não é qualquer data. Tem um contour forte, atuante, que limita a atuação de alguns eventos na cidade, além de limitar, coloca regras. Por quê? Era muita gente, muita empresa chegando com histórias muito bonitas de festival. Mas o que deixava para a cidade? Qual que é o legado? Todo evento com mais de 5 anos que acontece em Tiradentes tem que deixar um legado para a cidade. O legado não é um dinheiro que vai pagar para a prefeitura ou para um órgão público. Tá? É o quê? Né? Então, aqui, cursos, sinalização, ajuda a algumas entidades, né? E outra, sim, segurança, limpeza, né? E sistema de trânsito. É importante que o setor público, que a prefeitura ajude. Mas, dependendo do evento, a prefeitura não dá conta. É obrigatório que o evento também coloque segurança privada e limpeza privada. Tá? Por exemplo, Festival Gastronômico de Tiradentes. Nós somos 7.000 habitantes, gente. 7.500 no máximo. O Festival Gastronômico de Tiradentes acabou tem 10 dias. São 30.000 por final de semana. Nós temos 320 pousadas. Nós temos mais de 200 restaurantes na cidade. E aí, o que acontece? Dá conta? Vai dar conta sozinho? Não dá. Então, todo um esquema de segurança, de acessibilidade é feito com base nisso. E aí, outra coisa, dependendo do tema, como eu falei, não entra. Então, dos principais, olha para vocês verem as correlações. Festival de Fotografia, que está indo para a sua 13ª edição. Vinho e Jazz, Festival de Teatro, Trem Beer, Festival de Gastronomia, Destila Tiradentes, Semana Criativa, Bike Fest e a cidade preferida dos mineiros fazerem casamentos. É a cidade de Tiradentes, é um cenário perfeito. Hoje tem 5 pousadas que recebem casamentos para até 500 pessoas, vocês imaginam. Fora os outros que recebem aqueles mini casamentos de 200 pessoas, né? E os mini weddings e etc. E eu deixei para falar do banquete da Inconfidência por último, que é por quê? Porque o banquete, o banquete da Inconfidência foi um projeto que surgiu, eu e mais 2 pessoas organizamos, eu entrei há 3 anos, ele aconteceu a primeira vez em 2013. Ficou 7 anos sem fazer e a gente retomou agora. Que foi o quê? É incluir, é mostrar para o morador, para o tiradentino, que o nosso maior herói nacional nasceu em Tiradentes. Ele é muito pouco inserido na nossa história. Ele é muito pouco absorvido pelo tiradentino e, às vezes, até pelo próprio mineiro. Então, o Banquete da Inconfidência vem para falar para todo mundo que essa história começou ali. E o que é interessante do banquete, gente, é um festival, é um evento comunitário que a gente faz na quarta-feira posterior ao dia 21 de abril, onde cada restaurante que queira participar, esse ano foram 35, servem até 100 refeições. E é de livre acesso. Aprendi essa palavra hoje, não é gratuito, não é de livre acesso, né? É esse conceito, na verdade. Então, é de livre acesso, as pessoas vão
E o que começou a acontecer? Virou uma divulgação para a região inteira, falando, vamos comer de graça em Tiradentes, está distribuindo. Para o ano que vem, o que nós vamos fazer? Senhas distribuídas onde? Na escola. Porque é um evento de dentro para dentro. É um evento que nós, tiradentinos, estamos fazendo para o morador se apropriar da nossa história. Então, as crianças vão receber a senha para que leve os seus pais, a sua família, para o evento. Então, que é para lá, não é para turismo, embora a mídia que a gente está recebendo desse evento é fantástica. Por quê? É um trabalho diferente. É uma cidade, não estamos falando não venha turista, o turista é bem-vindo, mas que ele esteja na cidade, não que ele venha para. E aí, né, lógico que eu vou fazer o meu merchan, ali é a placa do meu restaurante, é a mesma, há 55 anos, eu queria tirar esse nome Taberna, minha avó não deixa, ela me mata. Mas essa é a rua principal da cidade, a rua direita, onde estão os melhores restaurantes, né, os restaurantes mais autênticos e etc. Então, o que o evento, o que a cidade hoje é? É um poder da tradição transformado em marca. É a tradição da comida mineira. Vamos combinar, né, gente? Falou comida mineira, eu brinco. Ou eu falo, brinco não. Se vocês forem em todas as capitais do Brasil, olha o privilégio dos nossos 2 estados. Vai ter um restaurante, uma churrascaria, e vai ter um restaurante de comida mineira. Ou, às vezes, até junto, né? Comida mineira com churrasco, vamos colocar assim. Mas tem. Né? Todos os shoppings do Brasil têm um restaurante de comida mineira. De preferência com uma imitação de um fogão a lenha. É uma identidade. E Tiradentes conseguiu transformar essa tradição em marca. E, principalmente, em que não somos só um destino com comida tradicional. A gente tem a cozinha mineira contemporânea. E no meu restaurante, depois de 2020, conseguimos fazer isso também. Mas é uma cidade que trabalha a cozinha mineira das suas diversas formas, mas sempre contando histórias. Do campo à mesa, marketing são os eventos, infelizmente, aí eu vou falar do lado negativo também, nem tudo são flores. Não há um investimento em promoção na cidade, nenhum. São os eventos que geram mídia espontânea para a gente, e que é capaz de nos divulgar. Tá? Nós nunca participamos, a cidade nunca participou de uma feira. Olha que absurdo. Já estava na hora de ir para a Feira Internacional, e a gente não vai. Isso é um erro. É deitar em berço esplêndido, de achar que a gente que está sempre lindo, que nunca, né, podemos ter problema. E roteiros que unam gastronomia e patrimônio. E aí, gente, juro que eu estou acabando, a mineridade, né, é um conceito que a gente tem, né, da mineridade, a mineirice, né, o que nos faz sermos únicos, né, que é o ser mineiro, né, um substantivo feminino, é o sabor que acolhe, tempero de afeto, panela de ferro, panela de barro, mesa farta. Olhar que convida, é uma simplicidade cheia de arte. Tempo que respeita a tradição, a estação e a criação. É assim nos vendemos. Esse é o nosso storytelling. Esse aqui nós conseguimos colocar nessa palavra um pouco do que somos. E aí é o Festival de Gastronomia de Tiradentes, desde 1998, esse aí foi esse ano. Eu coloquei principalmente para vocês verem os patrocinadores, tá? A identidade, né, que é tudo junto aí com muita identidade, muito trabalho. Esse ano foram mais de 30 mil pessoas, 12 restaurantes expondo, muitas aulas, é isso que eu quero mostrar, mineiridade em movimento, né, os sabores que despertam memórias. Olha o slogan. Festim, tá vendo? Não é só comida mineira, é isso que eu quero trazer aqui. Nossa FEComércio também traz toda essa parte de cultura também musical e etc. A Gasmig, que é a nossa empresa de gás, que é estadual. A Camil, que é patrocinadora do evento. Tá? Chefes do Brasil inteiro.
E a gente tem um lado lá, fica uma dica aqui, a gente tem um espaço no festival que chama Brasa e Lenha. Vocês já pensaram em ter um dia um Brasa e Lenha assinado por Caxias do Sul? Pela SIC, por vocês todos juntos? É gente do Brasil inteiro que está ali. Por que eu estou trazendo isso? Olha aqui. Do coração do Pantanal para a mesa do Fartura. Fartura é o presidente. Começou-se tudo com o Festival Gastronômico de Tiradentes. A partir dele, nasceu Fartura, que acontece no Brasil inteiro. Inclusive, já teve em Porto Alegre, não tem mais. Mas o que acontece? Esse é o Paulo, que é um cara... Paulo Machado, é um pantaneiro que cozinha e levou para o festival, gente, jacaré. Ele assou jacaré e distribuiu para o público. Então, ele tem a cozinha pantaneira. Então, o festival ele não está falando só de comida mineira, ele está falando de comida brasileira, da nossa cultura alimentar. Ele deixou de ser, há 15 anos, há quase 15 anos, um festival internacional de gastronomia para ser um festival de cultura e gastronomia de Tiradentes, que valoriza a cozinha brasileira, a cozinha autêntica dos nossos povos, né, que somos muitos. Para vocês verem, cozinhas ao vivo com chefes muito renomados. Inclusive, já dei algumas dicas aqui para o Felipe, de chefes aí que estão muito em evidência, que são daqui e que eu acredito que vocês possam trabalhar. Isso aí é uma paella. Eu estou cansada, eu faço paella mineira, a gente faz muitas coisas, e olha para vocês verem que legal. É um movimento incrível. Tinha um videozinho, mas eu não vou conseguir passar. E Belo Horizonte, que é a cidade criativa da gastronomia pela Unesco. Nós conseguimos esse título na segunda candidatura. Isso mostra persistência, né, gente? Porque a gente foi uma e levamos bomba, porque não foi feita da maneira correta. E depois ganhamos em 2018. Além de Belo Horizonte, a Pampulha, tá? O conjunto arquitetônico da Pampulha é patrimônio da humanidade pela Unesco, o conjunto moderno da Pampulha. E isso nos implica, não é só marketing, não é só mídia, implica grandes deveres, e um deles é a limpeza da Pampulha. Por que eu coloquei essa foto? Se vocês veem essa foto, em qualquer lugar do mundo, a maioria das pessoas vão saber onde é. Se eu colocar uma foto, por exemplo, da Serra do Curral, não vai querer dizer muita coisa. E para a gente diz muita coisa. Para a gente diz tudo a Serra do Curral. Mas não diz para todo mundo. Mas a Pampulha, sim. Todo arquiteto no mundo sabe de onde é essa igrejinha. Porque foi feito pelo Niemeyer. Ela é emblemática. Foi o primeiro rabisco de Niemeyer. Foi aqui que nasceu a arquitetura moderna no Brasil. Foi através desse lugar. Então, quase todo mundo sabe. E é patrimônio da humanidade. Então, isso aqui é aliado à gastronomia. Então, eu coloquei essa foto, foi proposital. São 2 títulos de patrimônio da humanidade. Minas Gerais é o estado no Brasil que tem mais títulos de patrimônio da humanidade. A gente tem alguns, Diamantina, Congonhas, Ouro Preto, e outros imateriais, como plantação de sempre-viva, como o modo de fazer queijos Minas artesanal e outros. Isso, gente, o que trabalhar o turismo ali, o que a gente quer com esse título, fazer com que esse título nos traga para a cidade. Impacto, obviamente. Turismo de experiência em evidência, porque quando a gente está falando em gastronomia, a gente já... Quem conhece Belo Horizonte? Quem foi... Vocês que foram a Belo Horizonte, foram ao Mercado Central? Claro. Como que vai em Belo Horizonte e não vai no Mercado Central? É a mesma coisa que ir em Roma e não ver o Papa. Então, por quê? O Mercado Central é o quê, gente? Gastronomia pura. E ele é a síntese de Minas Gerais. Tem manteiga de garrafa, tem cachaça, tem queijo, tem tudo que a gente quer. E do Brasil também. Café. Não entendi. Aquele café do Jacu. E mostrar, que a cidade, que é a cidade da gastronomia,
né, que valoriza o cotidiano com emoção. Vocês sabem o que a gente fez um trabalho ano passado na Belotour para tentar identificar assim, o que mostra uma palavra, o que mostra essa gastronomia, o que seria um resumo de Belo Horizonte. Né? E trabalho com várias pessoas, escutamos várias pessoas, chefes, donos de restaurante, produtor, jornalista, grandes discussões. Nós chegamos à conclusão que Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, em termos de gastronomia, é uma mesa grande, é uma mesa a céu aberto, onde a gente vai, toma um cafezinho, gente, não toma não, viu? Fica a dica. Vai, se for a Minas Gerais, não aceitar o cafezinho, um pãozinho de queijo, deixar comida no prato, ninguém vai deixar porque a comida é ótima, né? Então, mas é desfeita e vó joga praga quando deixa na mesa. Então, a gente quer mostrar isso, que está num balcão de um boteco que tem 60 anos, é história, é emoção. E um projeto que eu não trouxe é um projeto que depois eu passo para vocês compartilhar, que chama Bares com Alma. São bares que têm, no mínimo... Tinha que ter além de uma comidinha. Então, tem o quê? História, são uns que são praticamente um museu, né, e contam histórias e vão falando. Vamos, esse ano, colocar mais 30, mas virou um roteiro que janeiro é terrível o nosso mês para turismo em Belo Horizonte, porque todo mundo vai para a praia. Então, não tem. O que aconteceu? Tem restaurantes que falaram assim, gente do céu, não estou dando conta, bares, né? Esse janeiro, porque começou a chegar turista aqui do nada. Eu falei, não é do nada, é um guia que chama Bares com Alma. Pessoas que estão fazendo esses roteiros para conhecer a autenticidade. Luxo, nenhum tem. Nenhum tem luxo. Tem autenticidade. Fica a dica, depois vocês procuram de verdade Bares com Alma. Então, antes que as meninas me matem, estou acabando, calma. Né? E a questão que me trouxe aqui, principalmente, é o menu. Vocês sabem, igual vocês têm o bar, a gente tem o nu, né, que vem de onde? Nossa Senhora da Aparecida. Olha como que mineiro é preguiçoso para falar. A gente engole tudo, né? Então virou era Nossa Senhora da Aparecida. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Aí virou o nó. Aí é um advérbio de intensidade. Então a gente quer falar assim, eu vou virar e falar assim, nossa, essa comida está muito boa. Nó. Nu, você soube daquela fofoca? Então, nu tá gostoso demais. É igual vocês, bah, mentira, né? Tipo, bah. Então, tem bem isso. E o que a gente fez? O que é esse projeto? Menu é o menu cardápio, certo? Só que a gente colocou o nosso advérbio de intensidade, o nu, que ficou muito legal. Inclusive, eu gosto de falar isso demais. A gente tinha empresa contratada, consultoria contratada. Esse nome foi dado por uma servidora de carreira da Belotour. Eu não sou servidora de carreira. E uma pessoa da minha equipe que é servidora de carreira, que, de repente, ela... Não, menu. Aí todo mundo ficou assim, não, a empresa estava assim, gente, como que eu não pensei nisso antes? Eu falei, você tem que ter muito amor à causa. Né? E é esse cardápio que eu falei para vocês, né? É um trocadilho, é um cardápio de experiências turísticas em Belo Horizonte. Nem todas são gastronômicas, mas todas são imperdíveis. Né? Elas são gastronômicas e culturais. Nós trabalhamos junto com o Sebrae, depois vocês pegam esse link, essa minha apresentação vai estar disponível, vocês podem disponibilizar. E nós trabalhamos 18 empreendedores na cidade que estivessem dispostos a desenvolver experiências autênticas, verdadeiras, dentro de coisas que nós consideramos culturalmente como bases da cidade, que faz parte da identidade. O quê? Música. Quem aqui nunca ouviu falar no Clube da Esquina? Ok? Gastronomia, arte, né? Cultura, vai ter rap no próximo, nos próximos, que a gente vai montar mais um. Você sabe, né, que a gente é uma cidade muito
forte nessa questão na dança, né, de rua, na arte urbana e tudo mais. Criamos o primeiro tour de favelas de Belo Horizonte. Né? Nada de safari, tá, gente? Não é ir para a favela para fazer safari humano, não. É para viver uma experiência autêntica de bares, de comida, de história e de empreendedorismo dentro das comunidades, na melhor e mais linda vista que você vai ter de Belo Horizonte. E dentro disso, a gente tem várias experiências, como, por exemplo, andar numa jardineira de 1920, fazer um tour em Belo Horizonte, percorrer toda a história do Clube da Esquina, toda a história, onde começou, onde que o Milton morou, onde que ele conheceu o Brant, onde ele conheceu a turma toda, o que virou daquilo, né? Como que foi criado o álbum Clube da Esquina, que não sei se vocês sabem, está entre os 10 melhores e mais importantes álbuns da história mundial, foi eleito há 2 anos atrás. Então, o álbum Clube da Esquina 1. Então, aí você faz isso tudo e termina, e aí vai parando comendo queijo, toma uma cachaça, toma uma cerveja artesanal e para no Museu Clube da Esquina, onde você vive uma experiência gastronômica. Isso não existia, gente. Já existia, tinha potências, mas não estava organizado. Então, o menu vem para organizar essa história. Tá? Então, é um convite para que as pessoas conheçam o nosso cotidiano. E nós identificamos que o cotidiano, a comida de rua, a comida nossa, ela é muito boa. Né? Ela desperta um nu mesmo. E não só essa comida urbana, também grandes restaurantes hoje. Né? Também de comida não internacional, mas comida, vamos colocar entre aspas, odeio essa palavra, mas vou arrumar uma forma melhor de falar, mas de comida sofisticada ou gourmet, mas mineira. Né? Então, por exemplo, a gente faz um tour que é muito legal dos escritores mineiros, vários, né? Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, né? Vários outros que realmente moraram, vivenciaram. Então, a gente sai da Savassi e vai até o Mercado Central. Né? Olha, termina no melhor lugar. Então, o que a gente está sempre aliando? Aí separa em alguns lugares emblemáticos, um restaurante, o bar mais antigo da cidade, que é o Bar do Orlando, que tem 100 anos. Lembrando que a cidade tem 128. Então, tem um bar aberto, em funcionamento, que tem 100 anos lá. Né? Então, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir passar o vídeo que eu queria, mas, enfim. Né? Então, dos objetivos do menu. Então, só para vocês entenderem, o menu foi um trabalho feito entre a Secretaria, né, a Belotur, o SEBRAE, com os empreendedores. Hoje, o que a gente faz? Esse menu ganhou já 2 prêmios, nós ganhamos 2 prêmios nacionais e um internacional. Ele está na mão das principais operadoras que hoje diversifica Belo Horizonte, mostra Belo Horizonte de uma outra forma, não só uma cidade de eventos, ou uma cidade fria, ou uma cidade de negócios. É uma cidade que, não só pelo menu, mas a gente vem reforçando e organizando a oferta, porque, às vezes, nós temos a oferta, às vezes, a gente precisa organizar essa oferta para entregar, para mostrar. Então, foi isso que a gente fez com o menu. Né? Mostrar uma BH, além do turismo convencional, e fortalecer a nossa identidade, cidade criativa da gastronomia. Né? E entre paralelos, né, queria só que vocês entendessem, né, para a gente pensar aí, para vocês pensarem, né, alguns paralelos a ser feitos mentalmente aí, para despertar mesmo, para cutucar. A Festa da Uva e o Festival de Tiradentes, né, que cria tradição, calendário que estrutura o turismo da cidade. E legado? Quais os legados? BH transformou seu estilo de vida gastronômica numa identidade. Caxias pode fazer o mesmo com a sua gastronomia, com a localização que vocês têm privilegiado e com o enoturismo. Vocês têm uma localização importante, vocês têm, né, muitas unicidades aí. Se o turista leva um sabor na memória, qual será o sabor de Caxias daqui a 10 anos? Como vocês vão se organizar para isso?
A gente sabe do galeto. Tem outras coisas? O que desperta? O galeto tem outras coisas, juntos, que vão contar uma história, vai despertar o mesmo um sabor, uma memória. Como vocês querem estar para o mercado nacional e internacional daqui a 10 anos? Para isso, ele começou ontem, né? Esse trabalho começa ontem. Né? E aí, governança, para terminar? Vocês estão dispostos a apertar juntos a mão do destino Caxias do Sul? Vocês estão dispostos a fazer juntos uma história para o turismo gastronômico da cidade? Se não for, vai ter sempre um concorrente perto da gente fazendo melhor. Vai ter sempre alguém disposto a posicionar de forma diferente. Então, setor privado. Não sei como que é aqui, tá, gente? Eu trago muito das minhas andanças e das minhas experiências. Muitas vezes o setor privado senta e espera que o poder público faça tudo. E vocês têm destinos aqui muito perto, que a iniciativa privada que foi levar o destino para fora. Então, juntos, e o poder público dando todo o suporte. Só todas as estruturações que estão acontecendo aqui, que eu tenho visto. As promoções. Então, teve uma vez um empresário que falou assim, mas vocês não fazem nada. O nada do menu, por exemplo. No menu, os 18, eles participam de feiras com a gente nos estandes. O Sebrae, muitas das vezes, garante uma passagem, alguma coisa, ou a gente também, a hospedagem, tenta ajudar. E aí vieram falar para a gente, mas vocês não fazem nada? Não, peraí. Nada? Quanto que custa um stand numa feira? Quanto que custa um stand? Vai com esse tamanho de stand para uma feira, você vai conseguir ter um stand? Aí eu fiz uma conta. Tá, R$500 mil esse stand, dividido para 10 empresários que estavam aqui, cada um ia conseguir pagar 50 mil para estar ali. Esse é um ponto. Então, esse é uma questão importante do poder público também. Aí vem e fala assim para a gente, e o material promocional? Eu falei assim, meu Deus, se você não tem condição de fazer um material promocional da sua empresa, aí vamos combinar, vamos pensar. Então, gente, eu só estou fazendo aqui provocações no sentido de que, para que um destino, por exemplo, lá a gente tem uma associação comercial em Tiradentes e tem a Brasel, que eu sou presidente ali na região de 25 cidades. Vocês acham que eu gosto de todo dono de restaurante? Vocês acham que eu sou amiga de todo mundo, que eles são meus amigos? Não. Mas na hora de juntar, para brigar, para reivindicar, para mudar uma legislação, para promover, principalmente, igual eu falei, tem os eventos que promovem a cidade. Não está sendo mais o suficiente. Tem muita cidade hoje bacana também. Então, a gente tem que promover. O que a gente fez? Está sem verba, está sem dinheiro, juntou 10 empresários, fizemos uma cotação, né? Fizemos uma divisão entre a gente. Aí, vira e mexe, a gente convida um jornalista, um influenciador, um artista. A gente fica sabendo que um artista está lá ou que tem alguém formador de opinião e vamos dividindo e pagando impulsionamentos nas redes sociais e etc. E agora vamos participar de uma feira juntos. Então, eu só estou falando assim que a gente precisa ter um compromisso com o destino. Que vocês querem daqui a 10 anos, ou mais que isso. Vocês têm muita coisa pronta. Daqui a 1 ano, o que vocês querem? Onde vocês querem estar? E é isso. Vou deixar aqui, tem o meu Instagram, não está, mas vou passar para vocês. Tem meu telefone, meus contatos, estou à disposição. Meu Instagram é o fe.fonseca.mg. E fico à disposição com a convocatória mesmo e esperando vocês em Minas, em uma casa de vó, comida de vó, fogãozinho quentinho, muito abraço também. E em Belo Horizonte também, que é uma cidade que hoje vale cada vez mais a pena realmente conhecer, uma cidade grande, que está aí muito, cada dia mais acolhedora e receptiva. Tá? Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. E torcendo e perto para que vocês façam de Caxias do Sul o próximo e melhor destino gastronômico, pelo menos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Obrigada.
Agradecemos a Fernanda pela sua apresentação. Nós vamos finalizar, então, um pouquinho diferente a RA de hoje. Eu vou convidar o secretário Felipe Gremiomar para as considerações finais. Bom, boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação muito grande, presidente Celestino. Te agradecer a presença do prefeito Odiló e todos os membros da SIC. Agradecer muito a Fernanda pela oportunidade de vir a Caxias, de participar desse movimento com a gente aqui hoje. Agradecer também os nossos novos embaixadores por terem aceitado esse desafio. Tenho certeza que vocês vão ajudar a divulgar muito Caxias. Nós, no turismo, fiquei muito feliz em poder assistir a tua palestra, Fernanda, até porque muito daquilo que tu mostrou, Caxias do Sul vem atuando em parceria com o trade, a qualificação do nosso trade é muito importante. O trabalho em conjunto com o Contur também é fundamental para que isso dê certo. Importantes provocações e tudo aquilo que tu falou, a gente tem feito umas palestras aqui em Caxias do Sul, mostrando a cidade, mostrando o turismo da cidade e mais do que isso, fazendo uma pergunta, né? O que não tem para fazer em Caxias do Sul? E quando a gente definiu por usar a capital da Serra Gaúcha era para isso mesmo, para mostrar a abrangência, a diversidade, a quantidade de oportunidades que nós temos aqui e sem dúvida nenhuma a gastronomia é importantíssima. Então quero te agradecer pelas provocações extremamente positivas, mas também para nós que somos daqui, que acompanhamos o turismo diariamente, a gente percebe que está no caminho certo, muitas coisas já estão acontecendo e muitas, com o passar do tempo, acontecerão. Então, muito obrigado. Obrigado, presidente Celestino, pela oportunidade nessa parceria aqui com a SIC. Eu tenho certeza que a Semana do Turismo, que está só começando, vem muita coisa boa pela frente. E os números de Caxias do Sul esse ano com relação ao turismo já estão praticamente dobrando com relação aos anos anteriores. Então, muito obrigado. Agradecemos pela presença de todos e esperamos vocês na próxima segunda-feira com o projeto aniversário dos 30 anos do Hospital Saúde. Ótima semana a todos. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção, parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz,
ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades: trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa e campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro exposição, quem sabe viajar. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar.
Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botei ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.